Seja muito bem-vindo ao programa Em Foco da Regiões TV. Hoje estamos a falar de negócios da China, da relação que há entre os empresários portugueses e empresários chineses, até dos próprios interesses entre Estados. E os meus convidados são pessoas que conhecem muito bem estas áreas, quer a nível da parte chinesa, quer também a nível da parte portuguesa. E o professor João Canuto dizia-me há bocadinho, no intervalo, que quando se portava mal na escola, que a mãe dizia que vocês eram vergonha dos chineses. Exatamente. Por causa dessa situação, também dessa relação de respeito e de comportamento, não é? Exato. Mas, para além disso, estamos a falar dos negócios de hoje. Claro. Como é que é hoje a agenda da China? Que era isso que eu gostava que me falasse um bocadinho sobre Ora bem, isso. Em termos do que é que se pode esperar, ou do que é que podemos esperar que a China vá fazer nos próximos tempos? Falando de negócios, obviamente, e destas relações Exato. com os outros países. A China, neste momento, o que a China pretende é que o mundo atinja finalmente um certo equilíbrio económico. Porque eles sabem que se o mundo entrar em colapso económico, como dizia o Arnold Toynbee, o grande historiador britânico, a questão do hipotético suicídio coletivo da humanidade. Isto é uma metáfora, não é a humanidade que se vai suicidar em massa. Claro. Portanto, é a queda do sistema. É evidente que vamos continuar numa posse de uma tecnologia que nos vai permitir perdurar, a civilização vai continuar a existir, mas se o sistema económico falha, entramos num ciclo de guerras civis e de anarquias e de episódios de fome nos países mais pobres, que é melhor uma pessoa nem fazer essa antevisão. E a China, por ter consciência disso e por querer ela própria não cair, então, por essa razão é que a China está a intervir desta forma a nível mundial, está a sair para fora da muralha. A China durante vários séculos esteve atrás da muralha, porque a muralha foi feita não tanto para afastar os outros, mas para manter os chineses e a sua civilização isolada do resto do mundo. Daí o significado da expressão China em chinês, Chongguo, que significa reino do meio ou império do meio. Ou seja, os que estavam a sul da muralha eram os sedentários agricultores, criadores de uma civilização literada, tanto que a escrita chinesa é a primeira escrita da Ásia Oriental. Os que estavam a norte da muralha eram os pastores nómadas, portanto as tribos bárbaras, os hunos, os mongóis, os turcomanos, etc. E neste momento, para explicar, portanto, a agenda da China, nós também temos que refletir um pouco o que é que foi o mundo desde 1936, quando, por exemplo, a Alemanha, portanto, cai nos exageros no regime nazi, quando Hitler ascende ao poder como chanceler, como todos nós sabemos. E nesse momento, nós temos, ao fazer a análise histórica, temos a percepção que a Alemanha tentou dominar o mundo da pior forma. Depois os americanos não é terem tentado dominar o mundo, mas exerceram o papel de polícias do mundo. Exatamente. Correto? Todos sabemos isso, não vamos ser hipócritas, é uma grande nação. Já percebemos também isso. tem os seus valores. Entra a China agora, e a China neste momento vê-se, na minha opinião, e de acordo com muitos autores e analistas, a China não quer dominar o mundo. A China quer ajudar a dirigir e a governar o mundo. Não. Quer dizer, a partir de Pequim, por favor. Não a partir de Pequim. Isto é mais profundo do que isso. Isto tem a ver com uma própria percepção chinesa, que é o confucionalismo, o universalismo confucionista. Isto pode parecer idílico, lírico. Eu peço desculpa, mas vamos falar assim em termos que todos nós, espectadores, cheguem um bocadinho lá com mais facilidade. É evidente que qualquer pessoa que me esteja a ouvir poderá retrair-se e ter medo, porque a China é um regime comunista. Logo à partida, isso já assusta as pessoas. Mas é um regime comunista que se tornou incaracterístico. Porquê? Sim, não tem nada porque a ver a sua economia deixou de ser uma economia unicamente de Estado e neste momento as empresas estatais estão a diminuir na proporção do aumento das empresas chinesas não estatais, que são estas empresas que adquiriram recentemente 25%, 22, qualquer coisa das ações da EDP e agora e da REN 25% a recebeu 2,29 euros cada ação. Foi um investimento de cerca de 280 milhões de euros, presumo eu. É muito dinheiro e é um grande poderio. Há um aspecto curioso que provavelmente todos temos mais ou menos aqui neste programa a noção disso, é que a China diz que a sede, por exemplo, quer da REN, quer da EDP, vão continuar em Portugal. Mas uma coisa é a sede física, que não é meramente, se calhar, mais do que isso. Bem, como é que vê esta situação em termos de poderio económico? Até que ponto é que, de facto, não estamos todos a ser, eu tenho que utilizar esta expressão, um pouco, ou em risco de sermos um pouco colonizados? Quando eu digo colonizados, até em termos não apenas culturais, mas estou a falar até em termos económicos, porque de facto a Europa, a América está com grandes debilidades financeiras e a China tem um poder imenso. Como é que estas coisas se podem perceber ou como é que podemos prever que isto se possa evoluir? Nós estamos globalização significa alguma coisa, não é? Acho que
o termo define tudo. Só voltando um bocado atrás, há um facto curioso que é, nós se estivermos na América, os mapas mundo têm a América no centro. Se estivermos na Europa, a Europa é o centro do mundo. Se formos para o Oriente é o centro do mundo. Exatamente, toda a gente quer mandar no mundo, toda a gente acha muito estranho a maneira como os outros regem o seu dia-a-dia e ninguém está correto. Ninguém entende o mundo na realidade, ninguém consegue explicar bem como é que as coisas funcionam. As coisas funcionam para cada país as suas regras. Acho que é um debate um bocado inglório tentarmos dizer se estão corretos ou incorretos. Também fizemos coisas que... Com toda a certeza, como é evidente. Aos olhos deles também são incorretos. À época, se calhar, foram um grande disparate. Foi um grande disparate e eles fecharam-se muito ao mundo por causa disso, por causa de erros que nós também cometemos. O ópio foi para lá e eles fecharam-se a seguir a isso porque milhares de chineses ficaram viciados com o ópio que o Reino Unido introduziu a guerra mais obscena infligida à China. Exatamente. A China retraiu-se também por causa disso. Portanto, para eles, esta gente é doida, vem do Ocidente, traz-nos... Aliás, isso era outra questão que eu queria referir a seguir, que é muito importante e concordo plenamente com o que a empresária Maria Beth está a dizer. Permite que continue, peço desculpa. Pronto, isto para tentar explicar um bocado que a nossa visão vale o que vale. Em relação a isso, estamos num mundo global. Eu sou uma cidadã do mundo, já tive a sorte de poder viajar alguma coisa. E não quero também entrar em questões políticas mais uma vez. Eu percebo também. Bem, daqui a bocadinho já lhe vou perguntar também a sua opinião sobre estas coisas, até como é que outros países que a Beck conhece como empresária vê o mundo. Gostava agora que víssemos uma outra reportagem da Rita Alves, que fez com o João Paulo Menezes, um jornalista que conhece também muito bem a realidade chinesa através de Macau. A zona industrial da Vardiela, em Vila do Conde, sofreu uma grande transformação nos últimos anos. Inúmeros armazéns chineses estão aqui presentes e a zona é então conhecida como Chinatown. Comigo tenho o jornalista João Paulo Menezes. João, como é que Macau, tal como Hong Kong, foram exemplos da grande transformação da China? Como é que era a China antigamente? Quais são as suas recordações mais fortes? Bem, houve um líder chinês, Deng Xiaoping, que teve uma visão de futuro e por volta da década de 70 do século passado percebeu que a China, tal como o seu sistema político, económico, comunista estava estruturado, estava a funcionar, não permitiria um grande desenvolvimento do país. Ele teve essa visão de futuro e achou que Hong Kong e Macau poderiam ser os pontas de lança de uma nova estratégia económica, uma espécie de capitalismo comunista que começou a ser desenvolvida a partir do sul da China, portanto Hong Kong, Macau e depois toda aquela zona do sul da China que é a província de Cantão, a província de Guangdong. E a partir daí começou a desenvolver-se uma China com alguma margem para a iniciativa privada, com grande dinamismo económico, e hoje a China é realmente um exemplo para o mundo em termos de crescimento económico. Hong Kong e Macau foram como que os cobaias, no bom sentido, foi o laboratório dessa experiência económica de um país, dois sistemas económicos, o comunismo a norte, digamos assim, e o capitalismo a sul. Todos estes armazéns, lojas, restaurantes chineses, há muita gente que suspeita de uma onda de ilegalidade à volta destes negócios, concorda? Vamos lá ver. Há a haver evasão fiscal, fuga fiscal, será sobretudo no IVA, porque acredito que não haja realmente muito IVA a ser pago. Mas eu também não sei se, quando nós vamos à confeitaria, ao pão quente, tomamos o pequeno almoço ou vamos à bomba de gasolina, também pedimos a fatura ou não fatura, pedimos ou não, e também nós podemos estar a contribuir para a evasão fiscal no nosso próprio país. Portanto, há a haver, será sobretudo alguma falta de pagamento de IVA e também algum desconhecimento da lei, eventualmente até se protegem no desconhecimento da lei, mas não me parece que haja uma fuga organizada, caso contrário as autoridades já teriam intervindo, acredito que sim. Os portugueses estão habituados a ver os chineses como vendedores de produtos baratos e de fraca qualidade e de repente os chineses compram-nos a EDP. Como é que isto aconteceu? São situações diferentes. A empresa que compra a EDP é uma grande empresa estatal chinesa, um gigante do Estado, e o que nós temos aqui são micro negócios de revenda, coisas mínimas, em iniciativa privada. E esta iniciativa privada
negócio de fraca qualidade, muito barato, portanto, só pode ser de fraca qualidade na relação preço-qualidade, não é? Portanto, são coisas completamente diferentes, são duas Chinas. É a China dos produtos baratos e de fraca qualidade, que é esta, da iniciativa privada, e os mega negócios protagonizados por empresas estatais chinesas. E acha que a EDP foi só um princípio e que a China vai avançar para comprar mais empresas portuguesas? Não acredito que haja nenhuma estratégia para comprar muitas empresas portuguesas. Apareceram 2 ou 3 situações de negócio, eles estavam interessados. A EDP muito interessante para eles por causa das novas formas de captação de energia renovável. Mas não assistiremos daqui a 4 ou 5 anos, não teremos 20 empresas chinesas em setores-chave da economia portuguesa. Acho que foram situações episódicas e aproveitando momentos de negócio apenas. Obrigada. E é de negócios da China com a China e da China com Portugal, que estamos também aqui a falar. Bé Silva, esta ideia que passa um pouco aqui nesta reportagem, que é um bocadinho aquela que o cidadão comum tem, e depois também que eu vou querer ouvir o Sr. Ipenchao sobre isto, é que nós temos cá muitas lojas de chineses, muita coisa às vezes barata e enfim, de relativamente pouca qualidade. E depois como é que se percebe isto? Articulada depois com empresas de uma capacidade infinita que vêm comprar, por exemplo, a EDP e a REN. A estava a dizer, isto não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas explique-nos então a relação ou não destas coisas. Certo. A China constrói peças para Boeings, a China está a explorar o espaço, a China tem imigrantes, Portugal tem imigrantes em França. Se for um francês pedir para caracterizar os portugueses, eles vão achar que nós somos uns parolos. Se for ao Brasil, acham que as mulheres não fazem a depilação em Portugal. Imigração. Nós não podemos julgar uma população, um país, por uma pequena amostra daquilo que está no nosso país. Não podemos. E este fator é muito importante. Toda a gente que vai à China vem de lá com uma ideia completamente diferente, porque é verdade. Hong Kong, por exemplo, é China, de uma forma diferente, mas é China, é o futuro. É uma cidade onde vivem 7 milhões de pessoas em 1000 km². Mas Hong Kong é uma situação completamente diferente. Há muitos anos atrás, há 20 e tal anos atrás, posso lhe garantir que as coisas que apareciam em Nova Iorque, eu estou-me a lembrar das melhores marcas, por exemplo, de coisas de senhora que apareciam em Nova Iorque, 5 dias depois estava em Hong Kong, já é assim há muito tempo. Sim. Exatamente mercê daquela situação de um país, 2 sistemas. Digamos, Macau e Hong Kong são um pouco a exceção, porque eram zonas económicas exclusivas do que é o resto da China, não é? Eu estava-me a referir à organização. É muita gente, é o futuro nesse sentido. A população mundial está a crescer. O Oriente, há muito tempo que está habituado a lidar com muita gente em pouco espaço. Portanto, são organizados no sentido de terem qualidade de vida e de se preocuparem. Por exemplo, a nível de doenças. Muitos sítios, por exemplo, locais públicos, são onde pomos as mãos nas escadas rolantes, são completamente desinfetados para não haver propagação de doenças. Isto são coisas que lá já acontecem e que nós cá ainda não temos e que vem melhorar a qualidade de vida. E que achamos que somos desenvolvidíssimos. E que achamos que somos desenvolvidos. E você vai à França, vai à Alemanha e se disser isso, diz assim, não, mas nós temos hábitos, já nem falo em Portugal, mas temos hábitos de saúde, hábitos alimentares profundamente avançados. Hábitos, por exemplo, de preservação do ambiente. Mas essa é uma China que nós ainda hoje não conhecemos e que estamos muito distante dela, não é? Estamos muito distantes e a nível tecnológico tem um desenvolvimento absolutamente fantástico que não nos passa pela cabeça. Falou-me, a Bé Silva deu aqui um exemplo das peças para Boeing, mas há outras coisas, Sr. Ipenchao, há outras coisas muito curiosas da China que nem nos passa sequer pela cabeça. Apesar da globalização, estamos ainda muito, se calhar, de costas voltadas uns para os outros, ainda não estamos muito bem a falar uns com os outros, pois não? Não, eu acho que agora estamos a falar bem, estamos bem. Aqui, por exemplo, os chineses aqui vivem bem com os portugueses. Eu não estou a falar tanto disso, estou a dizer que conhecemos menos bem a realidade chinesa, aquilo que a Bé está a dizer. Há um pouco ainda a ideia da China, da colher, portanto, da tigela de arroz e das bicicletas, mas isto hoje é um mundo que já foi, é completamente diferente, não é? Sim, aqui, ao fim e ao cabo, isto pode mostrar também, não estou a criticar os portugueses, a falta de conhecimento da parte dos portugueses.
portanto, os chineses até conhecem melhor o Ocidente e eu acho que possivelmente há uma divulgação melhor, as pessoas tomaram todos. E agora, os Portugal não teve esta divulgação, os portugueses pouco viajam, muitas que não viajaram para a China, portanto, ainda mantém aquela cabeça com bicicletas e um bonezinho, portanto, é falta de conhecimento. É falta de conhecimento, mas já agora gostava que me dissesse isso, por exemplo, em relação a Portugal e em relação, não falo tanto aos Estados Unidos, mas em relação à Europa, há também esse desconhecimento, ou a China está de facto também hoje a abrir-se de uma forma completamente diferente, por exemplo, à Europa, que está ao lado da China? Eu acho que, por exemplo, que os franceses, os italianos ou os alemães conhecem muito melhor a China do que Portugal. Nós também estamos um pouquinho distantes de tudo, não é? Ou melhor, estamos lá, são umas poucas horas de diferença, não? 8 horas não estão em erro. 8 horas de diferença. 8 horas é muito tempo. Estas 8 horas dos fusos horários são depois uma grande confusão quando as pessoas mudam, vão de avião e chegam lá. A diferença é muito, muito grande. Mas já agora gostava que me dissesse em termos, voltando ainda um pouco àquela questão do grande apogeu financeiro da China, como é que o senhor, que está cá há tantos anos, viu este desenvolvimento nos últimos anos? Como é que se consegue... Eu não lhe vou perguntar esta receita milagrosa, senão todos ficávamos muito satisfeitos. Mas como é que se consegue, de facto, uma transformação tão grande? Isto se é para dizer verdadeiramente que o chinês trabalha mais do que 8 horas. Na vossa opinião, isto é falta de direito humano. E na nossa opinião, deixar de trabalhar é falta de direito humano porque é que não deixam desenvolver. Eu tenho certeza que os portugueses que trabalhavam a 40 horas, se trabalhassem 50 horas, Portugal desenvolvia muito mais depressa. E, neste momento, o governo quer portugueses trabalhar mais meia hora, é para ajudar Portugal a sair, é para produzir, e os sindicatos não deixaram. E eu não sei se consideram isto é direito humano ou não, porque não deixaram outro que quer trabalhar. O senhor tem muito má impressão dos sindicatos portugueses, é isso que eu estou a perceber ou não? Não. Aliás, eu posso dizer que eu até sou filiado do TSD, que sou militante dos trabalhadores. Dos trabalhadores sociais-democratas. Sim, também sou. Mas se vai para lá dizer essas coisas, eles dão-se consigo. Não. Aliás, agora que sou amigo de todos. Pois, já percebi. Não. Aliás, eu acho que há muitos portugueses que querem trabalhar. Aliás, e há muitos patrões que estão dispostos a pagar. O que é que... E estes não podem trabalhar, ou melhor... Espero que esteja cheio de razão, Sra. Pinchão. Espero que o senhor tenha muita razão. Aliás, você disse-me que você trabalha mais do que 8 horas. Há muito mais. Eu tenho certeza que você ganha muito mais do que o ordenado mínimo. Ganha um bocadinho mais que o ordenado mínimo, ganha um bocado. Muito mais. Acho que, portanto, o trabalho tem que ser pago. Portanto, mas não é só em termos, vamos lá pôr as coisas de uma forma que me parece também importante, não é só em termos da quantidade de trabalho, mas da qualificação do trabalho. Eu gostava já agora que me dissesse, aliás, ponho essa questão aos dois. Em termos de qualificação, nós dizemos, por exemplo, que em Portugal, os mais jovens portugueses têm hoje uma preparação académica, vão para as escolas, para as universidades. Os chineses também evoluíram muito nesse aspecto. Muito. Mas apostaram muito na educação e na formação. Apostaram muito na educação e neste momento há muitos universitários e as universidades que saiam, há possibilidade de arranjar um bom emprego. Em contrapartida, ao contrário, aqui há muitos doutores que não conseguem arranjar trabalho e estão a fazer o trabalho dos que têm 12º até muito menos. Trabalhos, portanto, não qualificados. Na China, em termos de desemprego, gostava que desse aqui uma ideia aos nossos espectadores da Regiões TV, em termos de desemprego, não é esse o problema que se põe. Qual é o maior problema que se põe neste momento na China, na sua opinião? Neste momento o desemprego também é grande. Está a aumentar. Está a aumentar porque também a China trabalhava bastante com a Europa retraiu-se, a Europa não deixam de comprar porque isto também afeta. Mas em contrapartida, o governo chinês, para poder ajudar o desemprego, neste momento está a dar um apoio muito grande às empresas, para ajudar a empresa a desenvolver, para poder absorver os desempregados. Mas, por exemplo, em termos de revolução, falávamos há bocadinho na questão industrial, porque a China também
é um país com imensas capacidades, não é só muita gente, também tem outras capacidades Sim. que muitos outros países não têm, não é? Portanto, também há que explorar essas capacidades imensas, até capacidades naturais, produções naturais e tudo mais que a China tem, não é verdade? Sim. Bom, eu passava agora para o professor Américo Filipe, e disto que estamos aqui a falar tem a ver não apenas com questões políticas, mas também com questões de mentalidade. Acha que nos tempos que vão correndo, digamos, há um maior encontro deste tipo de mentalidades, da mentalidade oriental, da mentalidade ocidental, porque nós temos que estar preparados, não tenhamos ilusões. Eles estão aí, estão a chegar em força. Portanto, acha que é possível compatibilizar estas coisas da maneira de ser dos portugueses um bocadinho desorganizados, por exemplo, e dos latinos, com esta forma de pensar? Eu penso que o caminho do meio é sempre o mais proveitoso e a fusão dos povos, das filosofias, é o melhor caminho. O que eu admiro na cultura chinesa é que a cultura chinesa, desde sempre, que eu, dentro do meu conhecimento, nunca recusou nenhuma cultura, nenhuma influência vinda do exterior. Sempre absorveu, tentou aprender, aproveitar o melhor e pôr em prática esse melhor na sua própria vida, na sua própria cultura. E eu acho que é algo com quem devemos aprender e poderemos sair todos a ganhar. Em termos de negócios, aí penso que o grande problema está na mecanização, na industrialização, em que cada vez é preciso menos gente para produzir as coisas e as máquinas estão a substituir o trabalho das pessoas. Mas a alta tecnologia é isso mesmo, não é? A alta tecnologia é a mesma coisa para todo lado, em todo lado do mundo. E isso é uma marca muito importante em termos de... também que tem a ver também com a questão do emprego, não é? Sim, é uma coisa que está a abranger todo o mundo. Terá o seu clímax, daí terá que sair uma resolução. Já agora, em termos de... O senhor, para além de trabalhar, de ser médico de medicina chinesa, também dá aulas, quando sei, não é? Sim. Há um grande interesse, há muita gente, jovens portugueses, que estão interessados nestes cursos, há uma muito maior afluência, não há? Pois, com certeza. O que se nota é que há 10, 12 anos, quando nós começámos, a percentagem de jovens era muito menor. Já agora recordo aos nossos espectadores, a sua formação é feita cá em Portugal. Sim. Sim, e depois é feita cá em Portugal. Foi aperfeiçoar os seus conhecimentos à China, penso eu que foi assim, não foi? Sim, em 2006. Mas já, portanto, já hoje há estabelecimentos de ensino superior reconhecidos, é assim que não sei se Sim, reconhecidos pelo IQF, reconhecidos pelas empresas formadoras. Com as medicinas chinesas. Reforço então a pergunta, há muitos portugueses jovens interessados nestas práticas médicas? Sim, o que eu noto é que eu dou aulas de formação desde 2003 e o que eu noto é que a camada jovem está cada vez mais interessada e olha para isto como um futuro, como qualquer outro emprego. Até porque tem futuro em termos de emprego. É uma das coisas também que é muito importante nisto tudo. Portanto, tem saídas profissionais. Quando nós ouvimos falar tanto em questões de médicos, por exemplo, que estamos a ter cá médicos de outros países, uns mais distantes, outros não, mas que vêm para cá, por exemplo, em termos da medicina chinesa, eles têm emprego, vamos saber. Os rapazes e as raparigas que estudam consigo têm emprego com facilidade, trabalham? Sim, há muita procura, sim. Há muita procura, mas como tudo, tanto cá como na China, é preciso as pessoas investirem bastante, é preciso ser-se bom e é preciso ter o discernimento que qualquer curso que se faça é uma porta que se está a abrir, depois tem que haver muito estudo, autodidata, cada vez sempre renovação de conceitos e cada vez estudar mais profundamente esta ciência que é vasta, mas que é muito mais profunda do que vasta. E quando diz muito mais profunda, porque envolve, como há pouco o professor Américo Filipe dizia, não apenas o aspecto da saúde e da doença, mas o aspecto do corpo e da mente no seu conjunto. E isso é muito importante, não é? Exatamente. E acha que os portugueses minimamente estão preparados para esse tipo de coisas? Não andam muito preocupados? Deixa-me perguntar isto, me apetece mesmo perguntar isto. Pergunte. Não acha que os portugueses andam muito mais preocupados em ter um plasma lá em casa ou um telefone da última geração do que perceber como é que estas coisas funcionam? Ou sou eu que estou completamente errada? Até agora sim, os portugueses e os ocidentais estavam interessados nisso, mas cada vez mais veem que isso tem outro revés.
E o revés é terem menos tempo para eles próprios, correrem mais, trabalharem mais horas do que o estipulado, e esse revés muitas vezes não compensa. É evidente que as pessoas estão um pouquinho longe dessa forma de pensar e desse entendimento de que a saúde e a doença têm que se cultivar diariamente. O Tai Chi, Sr. Ipeng Xiao, o Tai Chi ainda é uma coisa que os chineses que estão a viver cá em Portugal fazem, aquela ginástica, que eu penso que é assim, eu tenho sempre um bocadinho medo de dizer estas coisas porque tem a forma, são 7 tons, não é? Isto é um bocado complicado. Isto também tem muito a ver com a vossa forma de estar na vida. É verdade, aliás. E com acordar muito cedo, e com terem muita idade e parecerem muito mais jovens, e com tudo isso, não é? É verdade. Vocês não se estragam tanto como nós. Não. Acordam bem cedinho. E essa, já agora explico um bocadinho aos nossos espectadores, nem todas as pessoas terão noção disso, como é que é. Isto é desde muito pequeninos até mais velhos que fazem esse tipo de ginástica. Para que é que ela é? Não sei se é ginástica exatamente que lhe chamam, mas melhor, exercício. Eu, por acaso, não faço, é por isso que tenho aspecto mais velho. Não tem? Não me diga. Mas, de qualquer maneira, Tai Chi é uma cultura chinesa, aliás, uma cultura chinesa com muito conhecimento, que é uma junção de respirações e a mentalidade e etc. Mas, agora... tem muito a ver com o corpo e com o espírito, não é? É verdade. O senhor Ipeng Xiao dizia-me que já cá tem netos também, filhos, netos. Netas. Netas, pronto. Como é que os jovens, esses jovens da sua família, vivem por cá? Preferem estar cá? Pensam um dia voltar para a China? Integram-se perfeitamente na comunidade? Há meninos chineses, como se calhar como as suas netas, que eu ouço às vezes aí em alguns sítios, que falam melhor português que alguns dos nossos. Não dão erros de gramática. Que é bem bom. Portanto, estão completamente integrados. Como é que é em termos de universidade, por exemplo, e de escolas? Portanto, eu posso dizer que as minhas filhas, portanto, elas nasceram cá e elas são, para mim, elas são mais portugueses do que os portugueses. Os portugueses tiram 2 vezes de férias por ano e eles tiram 4 ou 5. Porque já é uma mentalidade diferente. Por exemplo, a criança, os jovens da idade delas, que educaram nas Chinas, têm uma mentalidade totalmente diferente. Por exemplo, o que eles querem é trabalhar numa grande empresa, ter ordenados fixos e ter... Desculpa, está a falar das suas filhas que estão cá em Portugal. As minhas filhas e grande parte... Dos jovens portugueses. Não, grande parte dos jovens chineses da mesma situação dela. Estão interessados mais de ter uma vida estabelecidas, agora trabalhar, são sindicalistas, também trabalham 8 horas, não trabalham mais, gostam são mais da vida. São sindicalistas. Olha, que essa de trabalhar 8 horas já são sindicalistas é forte. Portanto, vive mais a vida e não estão a preocupar mais ao futuro. Por exemplo, a mentalidade chinesa é deixar sempre alguma coisa aos descendentes, aos filhos, aos netos, para eles poderem viver melhor. Mas agora, nas ideias deles, aquilo que eu preciso viver melhor do que os meus pais. Portanto, esta é a mentalidade. Hoje. E o senhor, e da forma que vê as coisas, é muito também o amanhã e o depois da manhã, não é? É isto mesmo. E isso em relação, por exemplo, está a falar dos seus filhos aqui em Portugal, e em relação aos jovens chineses na China, também é assim? Acha que isso é assim? Neste momento, aliás, uma grande preocupação que tem portanto, a China começou a política de filho. Porque geralmente esses filhos são mimados. Esta geração agora... isso é muito curioso. Quando o Sr. Ipeng Xiao me diz que um filho na China, portanto, a política de um filho, já sabemos disso, não é? Até com as raparigas era muito complicado, como enfim, também travar um pouco essa ideia. Mas um filho é muito mimado, se for um filho é muito mimado. Os filhos são muito mimados. Um sozinho é muito mimado. E neste momento, o grande problema, a grande preocupação é como há de se tratar estes jovens, reconhecer a sua responsabilidade, ter alguma ideias de o que é vida. Portanto, neste momento, embora é uma geração um bocadinho perdida.
Está a falar de cá e da própria China. Não, estou a falar mais da China do que cá. Porque Mais da China do que de cá. Eles são assim? Os crianças que vieram cá... Os jovens, os chineses que cá vieram, o senhor tem a noção que eles também estão a viver um pouco para o dia de hoje e não com essa preocupação que a vossa família, que os vossos princípios foram passando de geração para geração? Por exemplo, as crianças que vieram cá agora, é que, por exemplo, que estiveram que pouco tempo, estudaram menos, é que têm a dedicação mais para negócios, mais juntar dinheiros, é que mais a olhar para futuros. O que estudaram muito, o que acabaram cursos aqui, é que são totalmente completos, são diferentes. E ouça uma coisa, e os seus companheiros da comunidade chinesa pensa que vão continuar cá em Portugal ou face à atual situação económica portuguesa, e porque a China também está muito melhor, não é? Acha que há uma vontade de regressar à China? Ou melhor, regressar à China definitivamente é um pouco difícil, porque grande parte deles já tem a vida cá. E habituaram-se a comer pão com manteiga de manhã em vez das noodles. Sim, isto é verdade. Têm hábitos de vida já muito diferentes, não é? Mas para poder ganhar dinheiro, desenvolver a sua atividade económica, há muitos que continuam com lojas aqui, mas deixam de investir aqui e vão investir na China. Este investimento, Bé Silva, também se está a verificar em relação a muitos jovens empresários portugueses. Isto porque o mercado europeu está muito saturado, o mercado americano também passa grandes dificuldades. É, portanto, uma imensa porta que se está a abrir em termos de investimentos, não é? Certo. Sim. E oportunidades. E nós tendo uma coisa que é know-how, que por acaso os chineses querem, o que a Europa tem o conhecimento tecnológico, isso abre caminho a novas oportunidades e com certeza que começa a ser um continente em que se começa a apostar. Portanto, ou seja, se bem entendo, os europeus, no caso os portugueses, não é, têm muitos conhecimentos que poderão ser interessantes em relação à China e esses conhecimentos para aquela imensa massa de gente poderão ser importantes também em termos de desenvolvimento. É. E em relação àquilo que o Sr. Penchal dizia, que nós portugueses, ou a grande maioria dos portugueses está habituada a trabalhar 8 horas, isto não vai haver aqui um choque depois em relação às empresas que vão de cá para lá e de lá para aqui também? A Bé está habituada, nós sabemos, a trabalhar muito mais que estas 8 horas. E quando falamos no padrão das 8 horas é porque isto também significa toda uma forma de viver que se está a transformar muito, não é? A transformar, certo. Mesmo o cidadão português é reconhecido, precisamente quando vai para o exterior, de ser extremamente dedicado às funções que vai desempenhar. Portanto, ou seja, os portugueses quando trabalham lá fora até nem trabalham nada mal. Não, pelo que se sabe, é pelo contrário. Nós trabalhamos nada mal cá. Nós não trabalhamos nada mal cá. Nós somos um ótimo país para se viver. Temos os nossos problemas, estamos nesta fase, amanhã será outro dia. Em termos de, portanto, mas diga uma coisa, em termos de os portugueses irem para a China, não fala apenas nos hábitos culturais, mas nestes hábitos de vida correntes, não é? Terem possivelmente trabalhar mais horas e tudo isso, acha que isso não poderá ser um impedimento, uma coisa um bocado complicada de articular? Isso vai depender sempre um bocado de caso a caso, não é, das pessoas, mas eu acho que a dificuldade maior mesmo, até porque conhecemos algumas pessoas que foram para lá, para multinacionais trabalhar, a maior dificuldade não julgo que serão as horas de trabalho, mas integrar-se na sociedade, pelas diferenças culturais. Diferenças culturais muito grandes, que existem, não é? Exatamente, essa necessidade de ganhar confiança primeiro e depois pertencer à rede de contactos, que aqui é muito mais fácil se calhar de chegar. Até pela língua. Bé, como é que acha, por exemplo, que em relação aos portugueses que já estão a trabalhar na China e a Bé tem contacto com vários empresários, como é que eles estão, digamos, a habituar a viver com as outras pessoas? Há um entrosamento razoável ou ainda é muito difícil tudo isso? Eles habituaram-se muito bem. Eu acho que os chineses que foram vindo para cá tiveram uma grande capacidade de adaptação. Se calhar é mais difícil de cá para lá, este circuito, não? Eles estão há mais anos cá do que nós estamos lá. Daqui a 10 anos, 10 das grandes capitais do mundo vão estar na Ásia. Portanto, obrigatoriamente, esse fluxo migratório vai acontecer nesse sentido também. Neste momento, existe ainda um bocadinho, julgo eu, de dificuldade em, portanto, reger-se por os padrões da sociedade
das sociedades orientais. Mas julgo que nós somos um povo que, com persistência, nos conseguimos adaptar. Que há uma capacidade de adaptação. Que há uma capacidade, portanto, com o tempo, com certeza que já não será um problema. E definitivamente, aprender mandarim é uma coisa que é importante hoje em dia, não é? É, cada vez mais. E nós vamos agora iniciar um curso de mandarim este mês de fevereiro e temos desde crianças a pessoas adultos e empresários a virem inscrever-se e a quererem aprender mandarim. Portanto, já existe essa abertura. Com a consciência que todos temos que o inglês é a língua mais falada do mundo, de qualquer das formas, basta olhar para o número de chineses existentes. A língua mais falada é o chinês. O chinês, exatamente, porque é 1 bilhão, é logo isso, não é? Mesmo juntando o inglês todo que se fala em todo quanto lado, não chega lá. Não. Portanto, há também esse reconhecimento. Há um abrir de portas, Américo Filipe, há um abrir de portas a tudo isto, quer dizer, é uma sociedade que está completamente em transformação, não é verdade? O mundo está em transformação, a sociedade também. Dá um pouco a ideia que no último ano, muito concretamente no último ano, Portugal, os países, enfim, a Europa, levaram assim um grande abanão. Mas estas coisas, a pessoa também não pode olhar para isto com um ar derrotista, pois não? Não, eu penso que agora mais que nunca a humanidade, o planeta, precisa desta fusão de conhecimentos, de culturas, de aceitação, de abertura, de ver que cada cultura, cada país, com a sua linguagem, tenta buscar as verdades universais. Uhum. E ninguém consegue encontrar. E ninguém as consegue encontrar porque ninguém as consegue encontrar. Não existe uma verdade universal, não é? Existe uma verdade universal e os orientais e os nossos antigos aqui ocidentais também encontraram essa verdade universal. Só que o que é que aconteceu é que, como disse há bocado, ou como quis tentar transmitir há bocado, nas culturas orientais a tradição tende a manter-se, tende a ser valorizada. E no Ocidente foi castrada, perseguida, destruída e tentou-se dar sempre valor aos novos conhecimentos, à nova tecnologia. Agora é evidente que nós aqui estamos a aprender mandarim, ir a aulas de tai chi, aprender medicina chinesa, e na China, vai-se aos parques, vê-se gente a praticar tai chi, é certo, mas também se vê gente com televisão a cantar karaoke, também se vê gente logo às 8 da manhã que levam o seu banquinho de plástico e o seu instrumento e tocam música clássica. À noite as pessoas juntam-se nos parques para dançar passo doble, para dançar sevilhanas, para dançar todo tipo de danças ocidentais. Cada vez, professor João Canudo, toda esta mescla de civilizações tem características mais comuns e simultaneamente também um pouquinho mais afastadas, eu gostava de referir quando eu cheguei a Pequim em 88, portanto coincidiu com o incidente de Tiananmen. Eu estive lá, não estive lá naquela madrugada, mas vi uma China que já não existe, que era uma China em que Pequim era uma cidade rural, em que andavam carroças na rua, os chineses transportavam armários em bicicletas, transportavam mobílias de quarto em bicicletas, peixes pendurados nas bicicletas. Não quero com isto dizer que não houvesse já desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento dos últimos 30 anos realmente é uma coisa incrível e eu, não só dos 4 anos que vivi em Pequim, constatei isso, como constatei nos últimos tempos, quando voltei em Pequim, as grandes alterações que houve, as grandes transformações nas principais cidades que eu até as conhecia, Xangai, Pequim, Cantão, Pequim, há zonas junto à universidade onde eu estudei, que estão completamente modificadas. Xangai, de repente, é uma cidade com 50 mil arranha-céus. Eles orgulham-se em dizer que tem mais arranha-céus que Nova Iorque. Quando os 10 anos que eu vivi em Macau, apercebi-me que uma loja estava num dia, no outro dia já tinha sido, portanto, já tinha fechado e já estava outra loja nesse lugar. Em relação ao conhecimento dos portugueses sobre a China, neste momento continua muito limitado. Eu acho que os portugueses ainda têm uma percepção muito errada da China. Eu vejo isso quando ensino, portanto, eu já ensino mandarim a português há 20 anos, em Macau, agora no Porto, e é uma língua que tem características, é uma língua sinotibetana, que é uma língua monossilábica isolante na sua raiz clássica. Difícil, uma língua difícil, pronunciada em 4 tons, portanto, tem um alto nível de homofonia, uma sílaba pronunciada em 4 tons diferentes. Pode, assim, por exemplo, shur no primeiro tom significa poema, shur, segundo tom significa 10, shur, terceiro tom significa seta, shur, significa sim. Eu creio que os meus alunos, quando aprendem mandarim, todos eles,
deles, empresários, crianças, adultos. Eu neste momento estou a lecionar cerca de 10 cursos diferentes na área do Grande Porto, especialmente na Universidade Católica, onde tenho 3 turmas semestrais. Portanto, significa que é um grande interesse. Eu sinto que os meus alunos, eles no início têm um grande problema, especialmente em relação à escrita e ao facto da língua chinesa ser uma língua que não possui flexão verbal, os verbos estão sempre no infinitos. Portanto, isto reflete a própria noção da antiguidade dos chineses. A sua língua permite-lhes ter uma percepção de passado, presente e futuro diferente da nossa. E para nós as coisas são bem diferentes. Exatamente. E eu, por exemplo, neste momento adotei o seguinte sistema. Eu não lhes estou a ensinar tanto a escrita nem a gramática. Eu faço os alunos passarem progressivamente de uma fase passiva para uma fase ativa, ou seja, como se estivessem a ensinar uma criança. Estamos mesmo a chegar ao final deste programa. Obrigada a todos por nos darem aqui a noção do que são estas relações entre Portugal e a China. Obrigada também a si por ter estado desse lado na companhia do Em Foco na Regiões TV.